Senhor, os poderosos profetas do Senhor. Amém, povo abençoado, que privilégio maravilhoso novamente vir até vocês nesta noite. Eu sei que vocês estão em suas casas neste horário da África Oriental e no hemisfério ocidental ainda é 2 horas da tarde e do outro lado ainda é de manhã. Que o Senhor os abençoe, povo abençoado. E eu quero avançar a nossa conversa, mas antes de eu avançar a nossa conversa, eu vejo breaking news que estão acontecendo globalmente, dizendo que a Rússia decidiu que na quarta-feira, 16, é o dia quando eles agora têm que atacar com uma tempestade. Eles têm que atacar com a maior tempestade da história da humanidade. Eles vão atacar a Ucrânia. Isto veio do presidente ucraniano e ele disse 16, quarta-feira 16 é o dia depois de amanhã, é quando eles vão atacar, invadir, eles virão como uma tempestade. Então isso aqui agora é a respeito, veio do presidente ucraniano, porque ele tem sido muito reservado a respeito do assunto de um ataque iminente, mas agora ele veio, isso ele já colocou nas suas redes sociais. Houve um aumento muito grande da Rússia. Então, na quarta-feira é a data que foi determinada para a tempestade. Então, isso é de acordo com o presidente ucraniano, a profecia que eu dei lá atrás, povo abençoado, em 31 de julho do ano de 2021, mas bem-vindos ao nosso culto desta noite, o povo de Deus, e nós temos falado a respeito deste fenômeno muito importante, poderoso fenômeno da glorificação. E há tanto para trazer para vocês nesta noite, não sei o quanto nós podemos lidar, mas ontem nós olhamos cuidadosamente a glorificação e nós vimos muito claramente que a glorificação que o Senhor está retratando e apresentando diante das nações, que toda vez que Ele glorifica os seus servos, para eles é diferente, porque eles encontraram o Senhor e esta é a marca que o Senhor deixa com eles, de que eles falaram com o próprio Deus, Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, o mais terrível Deus de Israel, aquele cuja nuvem está passando por toda, cujo espírito pairava sobre todo o mundo quando havia trevas sobre a terra. Jeová, meu amigo, aquele que pairava sobre as águas em toda a terra, quando não havia terra e era trevas total. Ele estava lá pairando sobre as águas. O Espírito de Deus se movia, Jeová, Elohim, meu amigo, Jeová Sabaoth. Então, para os servos do Senhor, esta é a marca que o Senhor deixa neles, que a glorificação é a marca que eles têm, de fato, de que eles encontraram com Deus, falaram com o Senhor Deus Ele mesmo, e que eles estiveram no céu, até mesmo dentro da sala do trono do Deus Todo-Poderoso, onde os querubins da glória e a arca da aliança, que eu já vi, e muita coisa acontece ao redor da arca da aliança, e a nuvem, quando eu chamei ele para visitar, ele veio na nuvem da sua glória. Esta mesma nuvem vem e repousa sobre o propiciatório deste lado. Então, os 2 mega profetas antigos de Yahweh, eles estão dentro da sala do trono. Então, para eles, esta é a marca. Entretanto, qual é a mensagem que vem desta glorificação?
Eu acho também que, se falarmos em termos de tempo, isso te diz muito claramente que o tempo está se esgotando rapidamente, porque qualquer um que está vendo alguém glorificado e dizendo, eu vim do céu, eu falei com o próprio Senhor, eu fiquei diante do Senhor Yahweh, e eles profetizaram o coronavírus, e toda a terra caiu de joelhos, e eles ferem as nações, Haiti, Chile, México, Peru, Nepal, Taiwan e o China, com terremotos, e eles ferem a terra com gafanhotos, e eles ferem a Austrália com a praga dos ratos. Quero dizer, eles ferem, eles sacodem o universo com as estrelas de nêutrons. Então, isto deve te dizer que o tempo agora está se esgotando. Então, a cada dia, quando você acorda de manhã, como hoje, quando você acordou, você deve estar se lembrando a si mesmo de que você está um dia mais perto do retorno do Messias. A cada dia, quando você acorda e ouve esta voz, então você entende que você está um dia mais perto do retorno do Messias. Mas nós vimos muito claramente que a glorificação é um passo muito importante que o Senhor estabeleceu para a igreja, que a glorificação é uma total mudança, é uma recriação. Quando a Bíblia fala a respeito de que eis que agora é uma nova criação, então é a glorificação que vem da nova criação. Então, é o processo que finalmente remove o pecado do homem, a maldição é removida e você é totalmente separado da morte. E então, ele te introduz e te traz agora para dentro da nova ordem de Deus, a ordem da santidade de Deus no céu. Então, a glorificação é essencialmente o resgate, a libertação do povo de Deus. E é isso que confirma o grande amor com o qual Jesus abençoou a igreja e teve para com a igreja. Então agora nós vemos muito claramente que quando o Senhor está glorificando os seus servos, nós vimos a tremenda mensagem que demos ontem. Vocês viram que Deus, ele escolhe compartilhar a glória dele com vocês, os crentes que são santos e justos, e hoje nós vamos olhar vários aspectos e eu espero alcançar e chegar no lugar onde agora nós podemos examinar o que acontece se você não ouvir esta voz e se preparar para a vinda do Messias. Em absoluta santidade e justiça, o que vai acontecer? O que acontece se você não se preparar para a glorificação? Ou se você viver a vida como a igreja desse dia presente, não focada na glória prometida? O que vai acontecer com você? O que será de você? Então eu espero alcançar lá hoje. Mas nós vimos que a glorificação, quando o Senhor glorificou os seus servos, ele está realmente transmitindo uma tremenda mensagem. Ele está dizendo que ele deseja compartilhar sua natureza divina com vocês, compartilhar sua glória com vocês, e que o estado glorificado é aquele que é adequado e apropriado para o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Então, nós até mesmo entendemos que isso vai te ajudar a servir melhor a Deus, porque agora você pode servir a Deus sem cansaço, aquele novo corpo não se cansa, você vai esquecer a respeito do pecado, é totalmente separado do pecado. Então, é completamente... agora está associado com a incomparável majestade e grandeza de Deus e não existe mais o perigo de cair em pecado agora. Então isso vai te ajudar a ter uma comunhão mais profunda e mais poderosa com Deus Pai, com Cristo Jesus. Então a glória de Deus não significa que você é Deus, ele habita na sua glória. Então, como nós vimos, a glória é como ele se identifica a si mesmo para o seu povo. A sua glória é a forma como ele se identifica para o seu povo. É a glória de Deus que identifica Deus para a sua criação. E nós vimos que a glória de Deus é totalmente separada do pecado
do mundo pecaminoso no qual nós estamos. Este é um tremendo lugar pecaminoso agora e está ficando pior. E nós vimos muito claramente que, portanto, é o pecado que separa a humanidade de ter acesso à glória de Deus. Então, nós vimos no começo, quando o homem foi criado, e o homem era limpo. Então o homem caiu, e a Bíblia diz, ele caiu, todos caíram e foram destituídos da glória de Deus, eles perderam a glória de Deus. Então, a perda desta natureza, desta semelhança de Deus, também foi por causa do pecado. Então, desde então, o pecado, por muito tempo, tem separado a humanidade da glória inacessível de Deus, a glória maravilhosa de Deus. Então, nós sabemos que a glória que vai glorificar a igreja ainda pertence a Deus. Então, isso não te transforma em Deus, mas esta tremenda glória é agora Deus te admitindo na sua família. Então, há tanto a respeito da glorificação que vocês veem. A glorificação que acontece quando o Senhor glorifica os seus servos, em Menegai 4. E nós vimos muito claramente que a grandeza e a sublimidade da glória de Deus é tão tremenda. A glorificação que Deus apresenta para a igreja deve fazer com que a terra abandone a opulência e todos os luxos e essas chamados luxos deste mundo. Então, agora mesmo, glorificação, o Senhor está dizendo, é a promessa que Ele prometeu para vocês, a promessa que Ele deu da promessa da glória. Então, a glorificação é o que deveria fazer você abandonar as coisas que enganaram e te enganaram e iludiram a respeito da opulência deste mundo, os luxos, as riquezas deste mundo, que quando você olha a glória de Deus, que é incomparável, deve despertar alguém, deve fazer com que alguém se humilhe. Então, a vida nesta terra se torna muito humilde, deve desmantelar todas estas coisas que devastaram a sua caminhada cristã. A devastação do pecado é desmantelada pela glorificação. No dia quando você for glorificado, realmente vai ser o dia que vai marcar quando a devastação do pecado vai acabar na sua vida e você vai receber um novo corpo. E nós vemos muito claramente que está relacionado com a morte, por isso a natureza pecaminosa tem que morrer para a ressurreição acontecer, então a santificação e todo este processo. Então, em 1 João 3:2, ele diz que Deus promete que Ele vai te glorificar, Ele vai glorificar os que são santos e justos. E então você começa a perseguir e buscar o reino de Deus neste tempo, então Deus vai ser fiel o suficiente para te glorificar. Então o processo que estamos estudando para estudar o estado glorificado é o mais elevado estado de honra. É o estado mais elevado de honra que Deus pode dar, é o estado de honra mais elevado que a criação pode alcançar, o estado mais elevado de pureza, de justiça. Então, esta é uma promessa muito poderosa que o Senhor colocou diante da igreja. E é por isso que hoje nós queremos continuar esta conversa sobre a glorificação, povo abençoado, para que possamos ir mais profundamente para entender o que Deus, a herança que Deus preparou para vocês, e é uma herança incomparável. Estamos prestes agora, breaking news, o Pentágono nos Estados Unidos, Washington vai fazer uma declaração para a imprensa a respeito desta crise. Então as coisas estão piorando muito rapidamente. A profecia das palavras da minha língua é impressionante. E isto vai ser uma guerra mundial. Se isso acontecer, se ela acontecer e começarem a atirar uns contra os outros, vai ser uma guerra mundial e ao longo do tempo eles vão desenvolver guerras letais.
a Rússia é muito séria. Eles estão desenvolvendo armas. Eles estão desenvolvendo armas muito sofisticadas. Ele usou o nome, mas eu não vi. Então vai acontecer tanto barulho enquanto as coisas vão desmoronar. São armas ultrassônicas, supersônicas. Então nós estamos no limiar de uma guerra muito histórica na Terra. Os russos também têm armas eletromagnéticas. Se eles atirarem assim através do espaço, então este é um tremendo momento na história da igreja, mas se isso desenvolver, nós temos que ir continuamente para a glorificação. Então queremos olhar o estado glorificado. Mas ontem, na nossa jornada de aprendizagem, nós vimos muito claramente que em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus criou a humanidade à sua própria imagem. E esta é a glória de Deus, essa é a intenção de Deus de compartilhar a sua glória com a humanidade. E quando o homem caiu, então o pecado entrou. E o pecado separou a humanidade do Deus Todo-Poderoso, da glória de Deus. E é por isso que você vê Gênesis capítulo 3, versículos do 8 ao 10, Adão e Eva, eles fogem de Deus por causa do pecado, eles agora fogem por causa do pecado. Então, Gênesis 3, 23 e 24, a porta, os querubins da glória, com a espada flamejante, eles agora impedem o homem de acessar a presença de Deus, a árvore da vida, onde Deus Pai está. Nós também lemos em Isaías 59, versículo 2, que são os seus pecados e as suas iniquidades que te separam de Deus e fazem com que Deus esconda a sua face de vocês e faz com que Deus não te ouça. E nós chegamos no lugar onde agora nós vimos que devido a esta queda, a Gênesis da glorificação, a glorificação é restauração, é parte do processo que Deus determinou, a cascata que o Senhor determinou para a sua redenção. E nós vimos que há arrependimento, salvação, e então nós vimos muito claramente que há justificação, onde o Senhor agora, Ele te justifica, Ele olha para você em termos do sacrifício que Jesus fez. E então, depois disso, nós vimos que há santificação, o que é um processo em si mesmo. A santificação, nós dissemos que é um crescimento gradual como cristão. Então, isso deve te fazer questionar-se a si mesmo. Você vê que o Senhor colocou os 2 megaprofetas diante de vocês, eles são glorificados. Então, eles são um exemplo tão impressionante para seguir enquanto eles seguem Jesus e servem a Yahweh. Então, eles dizem que sim, é possível viver santo e muito santo, em justiça e muito justo. Mas vocês veem que há servos do Senhor Deus Jeová Yahweh, a facilitação, vocês como servos de Yahweh, deve te ajudar. Então, nós vimos que depois da queda, o Senhor estabeleceu um processo redentor e a glorificação é o ato final, é quando finalmente Ele te redime. O ato final, quando Ele finalmente redime a igreja e ela entra na glória. Então é a transformação. Ela muda você totalmente em um ser celestial, para que agora você esteja na forma que pode sentar dentro do reino de Deus. E nós vimos muito claramente que Jesus teve que vir. Então, quando você olha a glorificação que está sobre os seus servos, a glorificação que você viu sobre Jesus no Monte da Transfiguração, a glorificação que você vê sobre Jesus agora em Apocalipse capítulo 1, o Senhor está dizendo que isso deve te fazer lembrar do preço que Jesus pagou. Então, Cristo Jesus, o Messias, Ele está no centro desta glorificação. Novamente,
novamente. Eu vou voltar até vocês, povo abençoado. Depois de 5 minutos, depois desta introdução, eu vou voltar para vocês. Obrigado. Um pequeno intervalo de 5 minutos e os profetas do Senhor voltarão a nós. Louvado seja o Senhor, poderosos profetas do Senhor. Então, povo abençoado, ontem, como nós vimos, nós vimos que através da vida sacrificial que Jesus teve, a qual ele atribuiu também ao homem, a toda a humanidade, como uma oportunidade de entrar no reino de Deus, receber a salvação da graça e entrar na glória. Então a glorificação nos lembra muito bem que Jesus veio e reconciliou a humanidade de volta para Deus, novamente de volta ao seu Criador. E é por isso que a glorificação realmente é esse estágio, quando finalmente ele admite a igreja para entrar. Então, o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja naquele 15 de janeiro do ano de 2017, e eu os vi subindo nos gloriosos degraus e entrando no céu. Aquela situação muito espantosa, aquela visitação, profecia e visão de Deus, a qual eu intitulo de A Entrada da Igreja na Glória, a Entrada da Igreja na Eternidade. Vocês viram muito claramente que eles estão glorificados, E é por isso que ontem nós lemos no livro do Gênesis 28, do versículo 8 em diante, a escada de Jacó, quando Jesus vem finalmente para conectar a humanidade com o Deus Todo-Poderoso, de volta ao seu Deus, reconciliá-los com Deus Todo-Poderoso. Também vimos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós chegamos em um ponto onde nós dissemos que iríamos continuar olhando a revelação mais profunda do significado da glorificação, que você vê com que Deus está glorificando os seus servos ao vivo, em Menengai 4, Kakamega e muitos outros lugares, Helsinki, Finlândia. Nós estamos olhando mais profundamente para entender o que é que o Senhor está dizendo. O Senhor não está apresentando um filme para vocês, uma comédia, ou entretendo seus olhos. Mas o Senhor está falando muito seriamente a respeito do tempo do fim, e Ele disse que mesmo vocês, a igreja, a sua glorificação agora está mais próxima do que você jamais poderia pensar. Então nós vimos que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Então nós vemos a ressurreição, que Ele conquistou para vocês, a glorificação, para que todos possam ser processados depois de se arrepender dos seus pecados, ser batizado. E então agora, justificação, santificação, então glorificação quando o Messias vem. Nós vimos que glorificação vai acontecer somente quando o Messias vier, porque agora mesmo, embora as suas almas estejam livres, as suas almas foram libertas, vocês nasceram de novo, mas os seus corpos ainda permanecem mortais, carregados pelos desejos do pecado, pelos desejos da carne. Então a glorificação é o processo quando finalmente o seu corpo de humilhação, o seu corpo corruptível vai ser liberto. Então nós prometemos ontem que nós iríamos continuar olhando a morte substitutiva, para que quando você vê a glorificação, quando o Senhor prometeu em 18 de outubro, naquela visão em 2021, Ele disse, diga para eles, quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Esta agora é a visitação de Cristo, aquela pela qual a igreja está aguardando.
A igreja está aguardando para ser levada aqui acima no céu. Vindo e falando comigo por vós, o Messias que está vindo. Isto é tremendo, ele disse, me enviando até vocês. Diga para ele que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Então, essencialmente, o Senhor está dizendo que ele prometeu glória. Diga para eles para focarem na promessa da glória. E ele falou por vós aquilo que também está garantido e confirmado na Escritura. O Senhor prometeu para a igreja glória e este deve ser o ponto de foco da sua vida como cristão. Focar na glória. A glória prometida. E isso é maior do que qualquer coisa que você possa ver nesta vida. Então, passo a passo, a nossa conversa de ontem, e eu disse que hoje eu vou lidar com este aspecto da glorificação. Quando você vê os dois servos glorificados e quando você vê o Senhor falando naquela visão de 18 de outubro de 2021, ou quando você lê uma escritura baseado na glória prometida, quando Cristo se manifestar, vocês serão manifestados com Ele em glória. Isto deve te lembrar da morte de Jesus como uma morte substitutiva. Que toda a humanidade que cresce nele vai entrar, que crer nele vai entrar no céu. Então, por que ele veio e morreu? Então, esta glorificação deve se lembrar da morte dele que veio para te reconciliar com Deus. Então, isto também deve te lembrar da morte substitutiva para que você não sofra. Então, que um caminho sobe para o céu e outro desce para o inferno. Então, isso te lembra da morte substitutiva. Eles foram salvos do juízo de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E é por isso que você vê que a glorificação te relembra de Mateus, o livro de Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51, onde ele diz o seguinte: quando Jesus clamou novamente em alta voz, ele entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em dois, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então, isso é muito poderoso. Então, quando você vê os túmulos abrindo e as pessoas mortas saindo, ressuscitando e saindo. Então, é isso que ele está dizendo, que é isso que a glorificação fala, é isso que define a glorificação. Porque o Santo dos Santos, você sabe que naquele lugar está... É onde a glória de Deus Yahweh vem e repousa no propiciatório. Então vocês viram muito poderosamente que Jesus, na sua morte, ele admitiu toda a igreja. Ele introduziu a igreja no Santo dos Santos e agora você pode sobreviver na santa presença de Deus. E você sabe que isso não pode acontecer, a não ser que você seja transformado e glorificado. Então, você deve se lembrar que a glorificação te lembra da porta que Jesus abriu. E esta porta está aqui em Mateus 27, 50 e 51. Esta é a mesma porta que foi fechada em Gênesis 23, 24, quando os querubins ficaram lá com as espadas chamejantes para que a igreja, para que a humanidade não atravessasse, não entrasse. Então a glorificação é este estágio final que te introduz lá, que te introduz no processo da redenção, que introduz o crente cristão dentro da glória de Deus, a glória onde a glória de Deus está, para que você possa ter comunhão com o seu Criador. Então o Senhor diz muito claramente que, portanto, a glorificação é um processo que essencialmente te traz para o novo céu, a nova terra, Nova Jerusalém. Então o juízo acabou, a morte acabou, e aqueles que estão glorificados, eles não morrem mais, eles não veem a morte quando o arrebatamento acontecer, eles são trasladados. Então, isto é muito poderoso que Deus estabeleceu uma forma tão poderosa de redenção para a igreja. É nisso que nós devemos focar a glória, porque este é o tesouro incomprável que Deus colocou para a igreja, Ele reservou para a igreja. Então o Senhor essencialmente está dizendo que no seu estado glorificado você nunca vai ter os desejos do homem carnal, na sua carne mortal, os desejos
desejos com o qual o homem mortal é esmagado, não vai estar lá. Você só pode mudar deste corpo para o corpo glorificoso. É por isso que Marcos 22, até mesmo casamento não estará lá. Vocês serão como os anjos. Vocês não serão anjos, mas como os anjos. Mas eu quero ressaltar algo aqui. Que quando a humanidade agora for glorificado, totalmente restaurado e glorificado, o estado glorificado é muito melhor do que o estado no qual Adão e Eva estavam, porque neste estado glorificado você não pode voltar ao pecado, não há mais tentação que te faz cair, embora Adão antes fosse em uma natureza divina, mas ele era suscetível ao pecado, mas é esta a realidade que Deus está dando aqui. A glorificação é quando agora finalmente a nova aliança alcançou o seu propósito em você. E é por isso que hoje eu quero olhar esta morte substitutiva, 1 Pedro capítulo 2, daquilo que a glorificação nos lembra. 1 Pedro 2, a morte substitutiva. Que a glorificação nos lembra da morte substitutiva. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, ele diz o seguinte. Ele diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que nós, agora, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas, vocês foram sarados. Então, veja, o estado mais elevado de justiça que é possível alcançar. Então, se você conseguir ler este segmento aqui, se você ler o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, então você vê que Jesus, ele é o primogênito, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então, a glorificação de Jesus é muito central. É por isso que eu quero ver o preço desta morte substitutiva, o preço desta glorificação. Eu não sei quanto que nós vamos até essa noite, mas se precisarmos fechar, amanhã nós podemos continuar. Quarta-feira não será possível, porque os arcebispos sêniores dos bispos estarão aqui, os bispos e os arcebispos, General Chaka, o próprio arcebispo, então nós não poderemos fazer, na quarta, quinta e sexta não poderemos fazer, mas nesta noite vamos ver o quanto nós vamos poder alcançar, porque hoje eu quero olhar o preço, o custo desta glorificação. O preço que Jesus pagou para você poder ter acesso a Deus, acesso a esta glorificação. E é aqui que eu vou colocar o peso. Isso é o que vai trazer gravidade para que vocês possam entender que neste tempo você tem que escolher a glorificação e tem que focar naquela promessa. Diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, em outras palavras, quando o Messias vier, eles terão corpos como o meu. Então, o Messias sendo glorificado. Então, novamente, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, você vê o preço que Jesus pagou, e ele está simplesmente pedindo para a humanidade receber a morte substitutiva, para que agora eles possam acessar a presença de Deus na eternidade. Mas há um problema nesta era. Um problema sério, eu vou lhe dar isso durante o preço. Vocês veem como que a humanidade rejeitou este caminho redentor que o Senhor estabeleceu para eles. Porque ele está dizendo, em Mateus 20, vamos ver a morte substitutiva. Mateus capítulo 20, 28. Ele diz o seguinte, Mateus capítulo 20, versículo 28. Ele diz o seguinte,
Mateus 20, 28, ele diz: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se você ler o 27, ele diz, para dar contexto, e quem quiser ser o primeiro, deve ser seu escravo. Então, isso é muito sério, povo abençoado. O Senhor está dizendo que, embora Jesus tenha apresentado esta morte substitutiva, este sacrifício substitutivo, o preço está pagando pela sua redenção, o processo que deve terminar com a glorificação, mas ele também está colocando um peso sobre vocês. Ele diz que o Senhor pagou esse preço tão alto. Então, por que você não fica chocado? Então, por que você não alcança? É isso que ele quis dizer. Por que você não sai e alcança pessoas dizendo que o Rei da Glória já morreu e ressuscitou? Então, a glorificação agora está aqui. Então, no livro de Romanos 6, você entende a morte substitutiva muito mais e muito melhor. Romanos 6, eu vou ler a partir do 1 até o 4. Romanos 6, ele diz, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Para que a graça aumente? De maneira nenhuma, ele responde. Nós, os que já morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Nós fomos, portanto, sepultados com ele na morte pelo batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Isso é muito poderoso, povo abençoado. Ele está falando da obra da cruz que Jesus fez, o preço que ele pagou por vocês, o tremendo preço que Jesus pagou por vocês. E é por isso que hoje eu quero abrir passo a passo para que vocês possam entender, isso vai ser muito profundo, passo a passo para vocês entenderem esta glorificação que o Senhor está colocando diante das nações. E ele está dizendo essencialmente que a salvação, a redenção que vocês têm é um dom gratuito de Deus, porque você vê que vem dele. Mas qual é o preço? Qual é o preço da sua redenção? Qual é o preço para a sua glorificação? Que preço Jesus pagou para que você possa eventualmente ser glorificado? Se você abrir comigo em Isaías 53. Então, você lentamente começa a entender o preço que Jesus pagou para a sua redenção. E hoje eu quero ir passo a passo, porque vocês verão muito claramente hoje que a glorificação de Jesus é o ápice, é o topo, é o máximo, o ápice da redenção, o clímax. Porque depois que ele é glorificado, ele entra no céu em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Então o Senhor diz, este é o primogênito dentre os mortos. Então a sua glorificação é a mesma do Messias. Então o Messias foi o primeiro fruto da glorificação para que todas as pessoas sejam glorificadas para entrar no céu. Vamos ler outra escritura. Segura aí em Isaías 53 para dar contexto. Depois nós voltamos a Isaías. Vamos a Apocalipse 1, 5. Onde ele diz o seguinte. No livro do Apocalipse 1, versículo 5, ele diz. Ele diz. E da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Outra versão diz, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que há um preço que foi pago
para a sua glorificação. Para que quando aquele dia vier, aqueles de vocês que foram fiéis sejam glorificados. Um preço foi pago. É por isso que eu fui agora ao preço. Porque naquele dia você tem que saber o preço. Porque quando Jesus disse, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles serão glorificados. Eles terão um corpo como o meu. Então você tem que entender a gravidade e o custo deste estado. Eu mostrei em Mateus 25, 50 e 51. O preço que ele pagou para abrir a porta para você ter acesso à glória e à glorificação, isso é muito sério. Porque ele diz, Isaías 53, eu vou pegar uma, duas escrituras, alguns versículos para enfatizar. Se você ver Isaías, versículo 1 e 2, você já vê o preço. Quem creu na nossa mensagem? E já começa com a rejeição que o próprio Deus Filho encarou, teve que enfrentar. Agora vocês começam a entender o preço da glorificação que o Senhor está prometendo para vocês, da sua redenção. Ele está dizendo que ele foi rejeitado para que vocês sejam aceitos na glória. Então ele está dizendo, Isaías 53, 1 e 2, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza nem majestade que nos atraísse para ele. Isso é tremendo, povo abençoado. E isto é um preço inacreditável que ele está apresentando bem aqui agora. Tremendo preço que o Messias pagou. Ele está dizendo que ele não tinha nenhuma beleza. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha nem beleza nem majestade que nos atraísse para ele. Nada em sua aparência que fizesse com que o desejássemos. Então veja agora a rejeição que ele enfrentou. Vocês veem agora? Os Estados Unidos estão dizendo que eles estão fechando a embaixada em Kiev. Então a situação está se tornando muito ruim. Agora está se movendo muito próxima, muito difícil. Agora eles estão fechando a embaixada em Kiev. Essa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, as palavras da minha língua. Então com essa mensagem da glorificação, é porque o Senhor vai rapidamente devastar esta terra e a vida nesta terra, da forma como você conhece, ele disse para vocês, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar. Lembre-se em 2020, quando o coronavírus apareceu, o Senhor me mostrou, o coronavírus apareceu, o Senhor me mostrou o arrebatamento novamente, as pessoas correndo e as pessoas vendo as roupas, os sapatos, relógios dos que ficaram. E o Senhor disse, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar. Então vocês vejam agora pelo coronavírus, como que o coronavírus já mudou o status da terra. Vocês viram, os preços da energia vão subir, o desmantelamento das economias. Então, ele está dizendo que o sacrifício de Cristo, há um preço que foi pago. Deus não está dizendo, se você quiser, escolhe, se não quiser, pode deixar. Não, isso é muito sério, há um preço que foi pago. Ele foi rejeitado para que você fosse aceito. E ele está dizendo no versículo 5, olha isso, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi ferido, transpassado pela nossa transgressão. Esse é o preço. Estou tocando apenas alguns versículos aqui e lá para você ver o custo vivo que o Senhor apresentou diante de vocês quando ele disse, diga para eles se preparar eles, diga para eles para parar de focar no mundo, fala para eles saírem fora daquele caminho largo e entrar no caminho estreito, diga para eles focarem e permanecerem firmes, estarem em santidade, não importa a perseguição. Por quê? Porque quando aquele dia acontecer, eu vou glorificá-los. Eles serão glorificados, eles terão corpos glorificados como o meu, não importa o preço.
E você vê Isaías 53, versículo 6, ele diz: todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Então ele diz: cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você vê o preço? Alguém está vendo o preço, o custo da glorificação? Porque ele diz: ele foi traspassado pela nossa transgressão, moído pela nossa iniquidade. Ele agora acrescenta aqui que o Senhor colocou sobre Jesus todas as nossas iniquidades. Ele colocou todas as nossas iniquidades sobre ele. Então você vê essa glorificação. Isso deve te relembrar do preço que Cristo Jesus, o glorioso Filho de Deus, ele se despiu da sua glória e veio e pagou esse preço para você. Isso é sério, muito sério mesmo. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E Deus colocou sobre ele todas as nossas iniquidades, todas. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. É por isso que você vê no 12, no versículo 10, ele diz: contudo foi a vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Há um preço. Há um preço, um custo. Há um custo. Então, não é um cântico bonito que o Senhor está cantando para vocês, quando ele diz: diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Em outras palavras, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, há um troféu, há uma recompensa que eu darei para aqueles que permanecerão firmes neste mundo iníquo e pecaminoso. Diga para eles continuarem perseverando e buscando a santidade, continuar buscando arrependimento, continuar buscando a justiça, continuem buscando o temor de Deus, continuem vivendo uma vida em retidão diante de Deus, em reverência a Deus. Diga para eles isso. E então agora, ele apresenta a glorificação. Há um preço. Ele diz: ele colocou todas as nossas iniquidades sobre ele. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Entretanto, foi a vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Então, é esta glorificação que ele está prometendo para vocês. Ai, isto é tremendo. Então, versículo 12, agora é esta glorificação, a sua entrada, ele diz: por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes. Veja o 11. No 11 ele diz: depois que ele sofrer, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos. Então é desta glorificação que ele está falando. Depois que você for justificado, você vai entrar, porque ele levou as suas iniquidades. Então este é o preço. Qual é o preço que Jesus pagou para você ser glorificado? Quando você ver a glorificação, quando o Senhor apresenta os seus servos glorificados para esta geração, transfiguração e glorificação, o que é isso que o Senhor está transmitindo para vocês? Ele está te mostrando um filme? Absolutamente não. Ele está entretendo os seus olhos? Absolutamente não. Ele diz que agora a sua glorificação está próxima, mas ele está dizendo que é um preço tremendo. Então você tem que carregar isso com gravidade, você tem que descartar todo o resto. Esta glorificação tem que desmantelar toda a opulência desta vida, tudo desta vida que tem tentado te desviar do caminho do reino de Deus. Porque ele diz que os versículos de Isaías 53, 1 e 2 é cheio de rejeição. Isto pronuncia a rejeição pela qual o Messias teve que passar. Você pode imaginar o amado do céu, o próprio rei, o próprio Criador, teve que ser rejeitado pelo homem. Ninguém creu na mensagem. Por quê? Para que um dia você fosse glorificado. Então você vê, ele foi abandonado. Esta geração também abandonou Deus, mas o Messias, ele foi abandonado. Eles o rejeitaram.
por sua causa. E esta mensagem que você vê em Isaías 53 não é diferente de nenhuma outra mensagem que está anunciando a vinda do Messias. Na verdade, nesta mensagem, o Messias está dizendo para eles que o Messias está vindo. Ele está dizendo para eles se prepararem para a vinda do Messias, mas o Isaías vê que eles ficarão desapontados. Eles ficarão desapontados. Porque eles tinham sua própria imagem, seu próprio entendimento do Messias. Eu espero que nesta era também. Eu espero que nesta geração também você não tenha o seu próprio estereótipo ou a imagem daquilo que os mensageiros que deveriam vir para anunciar a vinda do Messias, como eles deveriam ser. Este tem sido o problema dessa geração. Eles têm sua própria imaginação, mas o Messias foi rejeitado aqui. Isaías estava anunciando para eles em Isaías 53 que o Messias está vindo, mas eles têm a sua própria imagem, o seu próprio desenho e modelo do Messias. Ele esperava que ele viesse como um rei militar, que ele viesse através do palácio do rei Davi. Então Isaías olhou para ele e ele entendeu que havia algumas questões difíceis e eles seriam desapontados. Mas o que fala da rejeição pela qual o Messias passou para que vocês fossem glorificados. Então você vê a glorificação sendo prometida para vocês. Então ele também está te lembrando da rejeição do preço que o Messias pagou. Porque eles esperavam naquele tempo que ele viesse com pompa e circunstância, o tipo que o rei Davi tinha. Entretanto, ele veio através de uma manjedoura. Então, quem creu na nossa mensagem? Quem poderia crer numa mensagem como essa? Quem poderia crer num Messias como este que veio numa manjedoura? Porque, de acordo com eles, ele deveria vir como um rei militar através do palácio de Davi, do rei Davi, o palácio do rei Davi. Vocês estão vendo o preço? O preço que foi pago para a sua glorificação. Ele está dizendo aqui que ele não tinha nada que agradasse. Ele não nos agradava. Se você ver Isaías 52, versículo 13 até o 15, ele diz, 14, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como ser humano. E a sua forma não parecia mais um homem. Veja o que ele passou. Em outras palavras, ele pagou um preço para a sua glorificação, para que você possa ser glorificado e entrar no reino de Yahweh, no reino de Deus dentro do céu. Significando, ele não tinha nenhuma aparência, nenhuma algo mundano que te atraísse. A humanidade gosta quando alguém, eles olham para alguém e digam, esse é muito bonito, esse é lindo. Não! Ele não tinha nenhuma aparência agradável na terra ou no mercado no pecado, para que as pessoas dissessem, uau, esse é ele. Não, ele está dizendo que ele estava desfigurado e irreconhecível como ser humano. Este foi o preço pago para a sua glorificação. Ele veio como cordeiro. Isaías estava anunciando que ele estava vindo como cordeiro. Ele está vindo como cordeiro. Então, se ele está vindo como cordeiro na manjedoura, então eles não poderiam reconhecê-lo. Por mais de 30 anos, ele foi a Jerusalém, ao templo de Deus, e ninguém podia detectá-lo pela sua aparência física. Esta foi a rejeição que ele passou para a sua glorificação, para que você fosse glorificado. Você pode imaginar, por 30 anos, quase 30 anos, indo ao templo, e ninguém pode reconhecê-lo e dizer, este é o Messias. Não, de forma nenhuma. Ele sofreu este tipo de rejeição. Ninguém pode reconhecê-lo.
de acordo com os padrões deles, ele diz aqui que ele era irreconhecível como homem. Ele apareceu através da manjedoura. Quem iria crer num Messias como esse, num rei como esse? Como que esta descrição da manjedoura, que está sempre por aí, falando para as pessoas matá-lo. Então, como que isso poderia descrever o Messias pelo qual eles estavam aguardando? Você entende o preço da sua glorificação? Em outras palavras, ele não tinha nenhuma característica de beleza de um astro de Hollywood que as pessoas seriam atraídas por eles. Algumas belezas distintas, alguma formosura do homem ou deste mundo no mercado, aí, né, de uma forma geral para o povão. Então, Isaías 52, ele diz, a aparência dele era irreconhecível, desfigurada. Quem creria nesse Messias? Quem creria nesta mensagem? Ele seria rejeitado por sua causa para que um dia você pudesse ser glorificado. Isto é tremendo. Desfigurada é a palavra que ele usa. Desfigurado, irreconhecível como homem. Quem poderia crer no Messias como esse? Quem iria crer nessa mensagem? Então ele foi rejeitado até o fim, até o extremo, para que um dia você pudesse ser glorificado. Então você entende porque por vós ele veio em 18 de outubro de 2021 na visão do Cristo. Ele disse, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Ou seja, eles serão glorificados. Vocês entendem quão pesado é esta declaração? Esta declaração, ela traz o preço da redenção com ela. Isto não é uma declaração vazia, é uma declaração pesada, povo abençoado. Nascido numa manjedoura, com animais lá. Quem poderia crer? Este tipo de humilde começo, essa vida humilde em Nazaré, em hebraico, Nazarit. Quem iria crer que este pobrezinho, este é o Messias? Ai, você entende o preço da sua glorificação, povo abençoado? Porque eu disse que Cristo Jesus, ele é a glorificação dele torna-se o pináculo, o clímax da redenção, da sua glorificação. Em outras palavras, quando o Messias foi glorificado, então isso marca o ápice, o clímax da história humana, como vai terminar, como finalmente vai terminar. E há muitos assuntos aqui, porque em Israel, eles estão aguardando, como no tempo de Davi, que aquela glorificação vai acontecer no fim da história humana. Mas ele está dizendo, por causa da igreja dos gentios, ele pegou os eventos do fim e misturou agora aqui na 70ª semana, começando aqui no meio. Então você entende porque ele foi rejeitado? Por sua causa. Porque agora há uma igreja gentílica que tem que entrar e que tem que ser glorificada no arrebatamento. Entretanto, eles entenderam, de acordo com a lei, que tem que ser somente no fim. Se você olhar as 70 semanas de Daniel, marca no fim. Quando o juízo final for feito, o juízo do trono branco acontecer, então a glorificação. Mas agora está começando em algum lugar aqui no meio. Vocês entendem por que eles o rejeitaram? Ele diz, há um preço. Esta declaração, quando ele disse, diga para eles quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Em outras palavras, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Diga para eles focarem na glória. Diga para eles focarem na glória. Diga para eles focarem na glória prometida. Mas há um preço. Essa é uma declaração pesada, porque ele diz que ele foi desprezado pela humanidade para que vocês possam ser glorificados. Ele foi desprezado para que você fosse glorificado. Ele foi rejeitado por todos os homens para que você seja glorificado. Ele sofreu muito para que você possa ser glorificado.
Até mesmo quando ele começou a fazer os seus milagres, ainda assim ele foi rejeitado. Por quê? Porque este é o preço e o custo que ele teve que pagar para que um dia a sua redenção fosse completa e você possa ser glorificado. Eu me lembro um tempo quando ele ficou lá e ele gritou bem alto, ele disse que todo aquele que quer entrar no reino do céu tem que vir e comer a sua carne e beber o seu sangue. O sangue, a carne e o sangue deles. Mas quem podia receber uma mensagem como essa? Eles o expulsaram e quiseram matá-lo, dizendo que ele era um canibal. Eles o expulsaram. Eles queriam matar o Messias por causa da sua glorificação. Quem poderia receber uma mensagem como aquela? Então eles começaram a expulsá-lo, procurá-lo para matá-lo. Como alguém pode receber uma mensagem como esta? Que se alguém quer entrar no céu, tem que vir e comer a sua carne e beber o sangue dele? Ele passou por todo esse tipo de rejeição. Por quê? Para que um dia você seja glorificado e entre no reino da glória. Até mesmo seus próprios discípulos o rejeitaram. Você sabia disso? Até mesmo seus próprios discípulos o rejeitaram. João 1, versículo 11, ele diz. João 1, 11. João 1, 11, ele diz. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Por quê? Porque este foi o preço para a sua glorificação. Ele teve que ser rejeitado. Por tua causa. Por sua causa. Ele teve que ser rejeitado. Ele está dizendo novamente, João 1, versículo 11. A rejeição que ele sofreu para que você fosse glorificado. Ele diz o seguinte, ele veio... Novamente, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não o receberam. Até mesmo os seus discípulos tiveram que rejeitá-lo por causa da sua glorificação. E quando você olha os dois servos de Deus glorificados, esta é uma séria declaração, uma séria mensagem. Ele diz, vocês também agora têm que buscar a glorificação e muito em breve virá a glorificação, mas há um preço. Há um preço. Há um preço para esta glorificação. Há um preço que ele pagou para que você possa ser glorificado. Há um preço enorme que foi pago para que você possa ser glorificado. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, povo abençoado. Eu vou ler o versículo 16. Ele diz, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos sendo desgastados, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Versículo 17, 2 Coríntios capítulo 4. Pois a nossa leve e momentânea tribulação estão produzindo para nós uma glória eterna. Ele diz um eterno peso de glória em outra versão. Uma glória eterna que pesa muito mais do que tudo. Vocês entenderam, povo abençoado? Ele está falando a respeito de tremenda glória. Ele está falando a respeito de glorificação. Que agora, cientes do preço, o preço que Jesus pagou para a sua glorificação, não importa mais a perseguição, não importa quanto do exterior você parece devastado e desgastado por essa vida, pela perseguição desta vida. Ele diz, você tem que focar na glória prometida, na glorificação que está vindo. Quão poderoso, povo abençoado!
João capítulo 3, 12. Ele foi rejeitado para que você seja glorificado. João 3, 12, ele diz o seguinte. Ele diz, eu lhes tenho falado das coisas terrenas e vocês não creem. Como então crerão se eu falar das coisas celestiais? Novamente, ele está falando de rejeição, até mesmo a sua própria rejeição. Ele foi rejeitado para que você seja glorificado. Ele foi seriamente rejeitado para que você seja glorificado, povo abençoado. Há um preço que foi pago para a sua glorificação. Porque houve uma queda. Então, a escada de Jacó teve que descer. E Jesus teve que vir e reconciliar um povo caído com o seu Deus, de volta para o seu Deus. Então, há um custo, há um custo. Quando ele fala de morte substitutiva, há um custo, há um preço. Hebreus 5, 11, ele diz... Temos muito a dizer a respeito disso, mas é difícil de deixar claro para vocês, porque vocês se tornaram lentos para entender. Esse é o tipo de rejeição que ele sofreu dos dele para que você seja glorificado. Ele foi ridicularizado assim para que você seja glorificado algum dia, para que vocês possam entrar no céu. Há um preço. Então, quando você vê a glorificação, os servos de Deus glorificados, ele diz, há um preço. Ele está te convidando para a glorificação, mas há um preço. Então, vocês têm agora que descartar toda a opulência e toda a opulência desta vida. As riquezas, as posições sociais, o status, porque um preço foi pago. Para que um dia você seja glorificado. Em um ponto, eles estavam gritando, bendito é o que vem em nome do Senhor. E então, em um outro momento, em seguida, eles estão gritando, crucifica-o. Em um ponto, eles até mesmo tentaram disputar a respeito da linhagem dele. Eles queriam checar se ele era um filho legítimo. Eles tocaram em pessoas como Tamar, Rebeca, a linhagem dele. Eles estavam realmente tentando descreditá-lo e caluniá-lo e rejeitá-lo. Por quê? Para a sua glorificação. Para a sua glorificação. João capítulo 8. João 8, 48, antes de fazermos o primeiro, eu quero que vocês entendam que a glorificação do Messias é o que trouxe, foi o primeiro fruto da sua glorificação. Então, toda a chave do preço pago tem que ser trazido à tona. Há um preço. E o preço que foi pago para a sua glorificação. Então, quando o Senhor te convida para a glorificação, para que vocês possam preparar e descartar os pesos desta vida, o pecado desta vida. Quando o Senhor vem e te convida, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu, eles serão glorificados como eu. Esta é uma declaração séria. Há um preço que está atrelado a isto. João 8, 42. João 8, 41, ele diz. Ele diz, vocês fazem a obra do vosso pai. Então eles responderam, nós não somos bastardos. Significando, eles estão dizendo, você é que é o filho ilegítimo. Significando que eles estavam apontando para pessoas como Tamar na linhagem de Jesus. Aqui é discussão com os fariseus. Raabe na linhagem dele. Ruth na linhagem dele.
Eles agora estavam tentando zombar dele e caluniá-lo. Em outras palavras, eles estão dizendo, você não veio da linhagem real da qual nós esperamos que o nosso Messias venha. Por quê? Por causa da sua glorificação, para que um dia vocês possam ser totalmente redimidos dentro do reino da glória. Eles não puderam aceitar a mensagem dele. Ele foi tratado com vergonha e humilhação naquela cruz, para a sua glorificação. Eles esconderam a face deles e cuspiram nele. Enquanto eles viravam o rosto, eles cuspiam no rosto dele. Cuspiam no rosto dele para a sua glorificação. Há um preço foi pago. Muitos deles esconderam as faces, viraram o rosto para ele quando ele estava lá naquela cruz. Eles esconderam o rosto dele, viraram o rosto. E hoje também a humanidade continua escondendo, virando o rosto para ele, usando a sua educação universitária, dizendo, eu sou muito ocupado, eu sou professor da lei, de cirurgia, eu sou oncologista, eu sou um cirurgião oncológico, sou oncologista, eu sou neurologista, estou ocupado demais, não tenho tempo. Eles continuam escondendo as suas faces nas suas carreiras. Eu sou advogado, eu sou médico, eu sou professor, engenheiro, arquiteto. Eu sou um fazendeiro, eu sou um homem de negócios. Eles usam a educação, imoralidade, tradição, casamento, pós-modernismo, eles usam tudo isso. Eu sou um piloto, eu sou um capitão, para esconder os seus rostos dele. Eles continuam a fazer isso, por quê? Para a sua glorificação. Ele ainda está pagando o preço. Ele ainda está sendo rejeitado por sua causa. Oi! E entretanto o Senhor desenhou e designou a morte substitutiva como o único caminho para você ser glorificado. Então, quando nós voltarmos, nós vamos explicar isso. Vamos fazer um curso curto, intervalo de adoração, e Senior Reason pode abrir os telefones. Então, quando eu voltar, eu vou ver o quanto eu posso empurrar, porque vai ser longo nesta noite. Há um preço foi pago. Quando ele diz, diga para eles, vá dizer para eles, vá até eles e diga para eles, que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Há um preço que está atrelado a esta declaração. Shalom. Encerrar para que possamos continuar amanhã. Nós vimos que o Senhor Todo-Poderoso, Ele vem de uma forma muito poderosa e se determina a redimir a humanidade, a recusar-se que você deve ir para o inferno. Deus dá um passo à frente de uma forma muito grande. Esta glorificação que o Senhor prometeu naquela visão de 18 de outubro, do ano de 2021, realmente fala a respeito de tudo que Jesus pagou para a sua redenção. E agora nós vimos que há um preço, há este preço que o Messias pagou, este preço horrendo. E tudo que foi deixado agora é para você aceitar a morte substitutiva do Messias. O papel que ele desenrolou para vocês, é isso que restou para vocês. E nós vemos muito claramente, extremamente claro agora, que o Senhor está impulsionando vocês a entenderem que naquele plano de redenção que termina com a glorificação, que Ele o fez de uma forma tal que Ele abriu a porta para todos. Cada ser humano, cada pessoa na Terra, para que possa poder atingir a perfeita justiça. Então, não é uma porta que Deus abriu
E ele então deu oportunidade para todas as pessoas que crerem em Jesus, para que eles sejam capazes de serem glorificados, de passar pelo processamento da salvação, recebendo o Senhor, se arrependendo, justificação, santificação e então glorificação. Este estado perfeito, a glorificação é a vida perfeita, como eu disse ontem, onde não haverá mais enfermidade, nem pecado, nem morte. Mas você vê que este plano redentor que o Senhor determinou, ele o baseou em um animal inocente. Ele o baseou e fundamentou em uma ovelha inocente, um cordeiro, Ele o baseou em um cordeiro. E o cordeiro é usado pelo Senhor para magnificar a pecaminosidade do homem. Porque o cordeiro que o Senhor apresenta por sacrifício e exige que seja apresentado como sacrifício, dá a imagem da falta de sem pecado, de alguém sem pecado. Então imagine, todos são pecaminosos. Se você ler o livro de Romanos 3:10, todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 10, ele diz: como está escrito, não há nem um justo, nenhum sequer. Não há ninguém justo. E se você abrir em Gênesis capítulo 3, versículos de 7 a 9, do 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e também desejável para obter discernimento, ela tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Versículo 7 de Gênesis 3. Então os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então eles juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eles fizeram coberturas para si mesmos. Então, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Onde está você? Então, o Senhor, no seu plano para te glorificar, Ele abriu a porta para a glorificação, como você viu em Mateus 27, versículos 50 e 51, a porta é aberta para todos os que crerem. É por isso que a Bíblia diz: e todo aquele que crer, todo o que crer, não perecerá, mas terá a vida eterna. Todas as pessoas, todas as raças, todas as tribos, todas as línguas, todas as nacionalidades. Mas todo aquele que crê, e ele baseou este plano redentor para te glorificar, ele colocou sobre um cordeiro. Então o cordeiro, ele representa a imagem de alguém sem pecado, inocente. Em outras palavras, para magnificar o estado de pecado. E em Romanos 3, 23, ele diz: todos pecaram. Todos pecaram. Todos. Então, o Senhor Deus prometeu a redenção baseado naquele sacrifício. O sacrifício substitutivo. Ele promete a redenção baseado no sangue daquele sacrifício, em outras palavras.
Ele usou o cordeiro para agora marcar aqueles que são o povo dele. Esta é a mensagem da glorificação. Essa é a mensagem do preço. É por isso que eu trouxe para vocês Isaías 53. O preço, o custo, o que custou para Deus. O preço pago pela sua redenção e para a sua glorificação. Então, aquele sangue do cordeiro, ele representa a inocência, sem pecado. Então, ele usa agora em Apocalipse 9. Então, foi-lhes dito para não danificar as árvores, nem qualquer planta ou árvore, mas somente aqueles que não têm o selo de Deus na sua testa. Apocalipse 9. Então, ele está dizendo que o Senhor usa o sangue do cordeiro e ele agora traz o seu glorioso cordeiro do céu, sem pecado, inocente, sem pecado. E ele usa o sangue do cordeiro no Calvário, o preço, como preço para a sua glorificação, para te marcar, para que ele agora possa te marcar para aquele estágio final da redenção. É por isso que é uma grande tragédia quando você vê a igreja deste dia presente abandonar o sangue de Jesus. É uma tragédia. É uma tragédia inacreditável que o modernismo de hoje fez com que a igreja deste dia presente abandonasse o sangue de Jesus. Porque ele está dizendo que sem sangue eles chegarão em lugar nenhum. Ele usa o sangue daquele cordeiro inocente, o glorioso cordeiro de Deus, o preço para a sua redenção. Este sangue é o que ele usa para te marcar. Ele usa este sangue para te marcar. O sangue do glorioso Cordeiro, o glorioso sangue do glorioso Cordeiro de Deus. Salmo 91, versículo de 1 a 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Certamente, Ele é o meu Deus, Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal, das pestilências, e ele te cobrirá com as suas penas, versículo 4. E debaixo das suas asas você encontrará refúgio, e a fidelidade dele terá o seu escudo protetor. Ele está falando daqueles que ele marcou com o sangue. O refúgio que eles desfrutam. É por isso que quando a igreja deste dia presente abandona o sangue, essa se torna a maior tragédia de todas. E ele diz em Mateus 26. Mateus capítulo 26, ele diz o seguinte. Versículo 28. O preço da redenção enquanto nós terminamos agora. O preço que ele pagou. Mateus 26, 28, ele diz: Este é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então, é assim como o Senhor determinou glorificar vocês, te redimir e te glorificar para o seu reino. O sangue do Cordeiro. Gênesis 3:21, o sangue do Cordeiro. Gênesis 22:13, quando agora ele pegou Isaac, e então ele pegou e trouxe um carneiro, e então o sangue do Cordeiro para te marcar. Êxodo 12, o sangue do Cordeiro. Então você vê que a glorificação é
a última, suprema redenção é de Deus. É Deus quem te redime. É Deus quem começou isso e desenhou e designou e planejou. Mas Ele exige de você obediência, que você possa ouvir a voz dEle, se arrependa e seja santa. Arrependimento e santidade e ser justo. E mantenha a justiça e viva uma vida separada da corrupção moral desta vida. O sangue do Cordeiro. Então eu quero terminar com um único aspecto agora. Quando você vê que desta forma, quando Jesus passou através de todo aquele preço que Ele pagou, então no livro de João, capítulo 20, versículo 17. João 20, 17. Jesus se torna o primeiro fruto, as primícias da colheita, daqueles que serão glorificados. As primícias daqueles que serão glorificados, abrindo caminho para vocês, para que vocês também desejam um dia ser glorificados. João 20, 17, ele diz, então Jesus disse, não me detenhas, porque ainda não fui glorificado. Não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Em outras palavras, eu ainda não fui glorificado. Mas vai ter com os meus irmãos e diga-lhes que eu estou voltando, subindo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então Jesus, na sua glorificação, foi o que abriu o caminho. Ele foi aquele que abriu a porta e ele tornou-se o primogênito, o primeiro entre aqueles que serão glorificados. Ele foi o precursor de todos. Então esta primícia, ele tem este primogênito, ele tem uma característica. Apocalipse, capítulo 1, 13 ao 17, ele diz. Apocalipse 1, no 17, 13, do 13 ao 17, ele diz. No versículo 12, voltei, Apocalipse 1, 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava até os seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. O cabelo da sua cabeça eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. E tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu resplendor, em toda a sua força. Quando eu ouvi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Isto é sério. Este é o Jesus que João amou tanto. Quando os discípulos se sentavam, Jesus se assentava. João
se sentava nos pés de Jesus e reclinava suas costas nos joelhos de Jesus. Mas João agora vê o Jesus glorificado. E quando ele vê, ele cai como morto, porque os olhos de Jesus, o rosto de Jesus, resplandece como alguém que vem em um dia, ao meio-dia, e olha para o sol. Então ele diz que ele terá, diga para eles, que eles terão, que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Isso é espantoso, povo abençoado. Quão chocante a glória que Deus designou para vocês. Entretanto, aquele sacrifício, se você olhar em Êxodo 23, aquele primícias que vai lá em cima, o primeiro fruto da glorificação que foi para abrir o caminho para vocês, as primícias, o primogênito. Êxodo 23, enquanto terminamos agora por causa do tempo, Êxodo 23, 19, ele diz o seguinte, ele diz: tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Ele diz, tragam ao santuário os primeiros frutos das suas colheitas para a casa do Senhor, seu Deus. Êxodo 34, 26, Êxodo 24, 34, 26, 34, 26, ele diz o seguinte, Êxodo 34, 26, traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, seu Deus. Então, os primeiros frutos da ressurreição do chão, do solo, da terra, é o melhor. Não tem fermento. Os primeiros frutos da terra. E ele diz, traga os primeiros frutos da sua terra para a casa do Senhor, seu Deus. Que Ele é o melhor. Ele é o primeiro fruto da glorificação. João viu e caiu como morto. E ele diz, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Se você quer receber, Jesus está vindo, repita, diga, poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo nesta noite e totalmente me aparto do pecado. E eu te recebo, meu Senhor Jesus, para vir ao meu coração e ser o meu Senhor e ser o meu Salvador. Poderoso Senhor Jesus, eu aceito o sacrifício que tu ofereceste por mim no Calvário. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me transformar totalmente. Encha o meu coração com teu precioso sangue e estabeleça sua cruz no meu coração e guie os meus passos para que eu seja santo e justo e puro e separado de todo pecado. Senhor, prepara-me para a glorificação. Prepara-me para o reino da glória. Mantenha o meu nome no livro da vida, que pertence ao Cordeiro de Deus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. O Messias está vindo. Estejam sempre prontos. Obrigado. Toda Rabá. Erev Tov.